Prezados amigos, prezadas amigas do Centro Espírita Caminheiros da Luz, atendendo o gentil convite da nossa amiga Renata, nós aqui estamos nesse comecinho do ano 2021 para conversar com vocês a respeito dos evangelhos. Os evangelhos, irmãs e irmãos, são aqueles relatos que nós temos alusivos aos fatos acerca de Jesus. Ou seja, as palavras, ensinamentos, não é, gente? As curas que Jesus fez, a maneira pela qual Jesus se desincumbiu da sua missão física, foram registrados em vários relatos. A bem da verdade, quando a gente avança um pouquinho no tempo e chega por volta do século IV, os anos 300, depois de Jesus, nós encontramos aí, irmãs e irmãos, uma série imensa desses relatos e conflitantes. Nós tínhamos aí, principalmente toda na cristandade, não é, o século IV, a partir do Concílio de Nicéia, Constantino, o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império Romano. E naqueles primórdios nós encontramos um bispo de Roma, chamado Damásio. Dizem que ele era português, provavelmente um lusitano. E esse bispo, o Papa, né? Ele, espantado com a quantidade, com o conflito de narrações, de textos que existiam sobre Jesus, ele, muito bem pensado da parte dele, ele resolveu dar uma organizada na situação. E aí ele chamou um cristão erudito, um monge, chamado Jerônimo. E Jerônimo, por sua vez, também trouxe auxiliares dele, e eles enfrentaram a tarefa muito grande que o Papa Damásio, ou o Bispo Damásio, não é, tinha colocado diante deles. Separar de todos os textos conhecidos realmente os que eram verídicos, os que realmente ensinavam, mostravam o Jesus. E Damásio se pôs à espera enquanto Jerônimo trabalhava. Ao final de algum tempo, nós não sabemos quanto tempo foi, mas deve ter sido alguns anos, Jerônimo trabalhou e, finalmente, ele apresenta para o bispo Damásio 4 daquelas centenas de registros que existiam. Esses 4 relatos, a igreja os encampou e os transformou no que nós hoje chamamos de evangelhos canônicos. E o restante dos relatos, eu repito, centenas, eles foram proibidos. E ao longo dos séculos que se sucederam ao século IV, a Igreja Católica se empenhou com muita força, às vezes com violência, para que esses evangelhos que não foram aceitos fossem afastados, fossem destruídos. E realmente ela conseguiu. Por volta do século XIV, os anos 1500, já não se encontrava mais os relatos desses antigos evangelhos. E é interessante como é que o homem faz, não é? E Deus desfaz. Vamos dar uma chegadinha, gente, aqui no século XX, por volta de 1945. Vamos dar uma chegadinha no Egito. Uma família de agricultores, ela buscava adubos minerais para as suas plantações. E escavando num lugar chamado Raj Ramati, eles encontraram umas peças de barro, urnas de barro, melhor dizendo,
E quando eles abriram essas urnas, eis lá dentro estava uma série muito grande dos relatos dos evangelhos que foram proibidos. E essa descoberta, ela foi caminhando, foi passando de mão em mão, e quando as pessoas que entendiam um pouco de assunto de evangelho viram, elas notaram, olha só, os evangelhos que foram proibidos, nós os chamamos de apócrifos. E é interessante, né? Que hoje, a gente, na internet, a gente, só de clicar lá, evangelhos apócrifos, a gente vê lá uma parcela muito forte dos que foram proibidos. E a gente fica perguntando por que isso? Por que aconteceu? Eles foram proibidos e depois aí a história nos traz novamente esses relatos. Olha, gente, hoje em dia a gente já tem certa uma maturidade espiritual, né? Sucessivas reencarnações que nós tivemos, e a gente já tem uma ideia a respeito de Jesus, da missão de Jesus, mais clara, que permite a gente verificar o que é fantasia e o que é que pode até complementar os evangelhos que nós chamamos de canônicos, né? Os evangelhos canônicos, nós temos o evangelho de Mateus, nós temos o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas e o evangelho de João. São 4 textos, gente. Esses 4 textos, eles nos mostram 238 fatos, acontecimentos vivenciados por Jesus. E esses 238 fatos, eles foram, os textos, né, foram divididos em versículos. Os 4 evangelhos constituem 3.738 versículos, que foram divididos aí em 89 capítulos. E é interessante também, para quem gosta de números, né? Esses fatos nós temos 133 que são narrados somente em um evangelho. Nós temos 32 fatos que são relatados em 2 evangelhos. E 53 outros são relatados em 3 evangelhos. E somente 20 fatos desses 238 que são relatados nos 4 evangelhos. E eu queria com vocês aqui, vamos dar uma percorrida rápida aqui dentro do nosso tempo, não é? A respeito desses evangelhos canônicos. Vamos para o primeiro. O primeiro, aliás, até há uma controvérsia aí, quem é o primeiro, se é Mateus ou se é Marcos. Mas a gente aí, através da psicografia de Chico Xavier, os relatos de Emmanuel, não é? A respeito dele mesmo, não é? Há 2000 anos atrás, nós encontramos aí algumas pistas, também em Paulo Estevam, outro livro imperdível, não é, gente? Nós temos algumas pistas sobre quem foi o primeiro evangelho. E uma dessas pistas infere até a pessoa de Paulo. Quando Paulo foi surpreendido por Jesus pessoalmente na estrada de Damasco, e ele cai do cavalo, perde a visão, ele é levado para a casa de Ananias. E Ananias que recupera a visão era Saulo, passou a ser Paulo, e deu para ele também, né, um registro, uns evangelhos, uns escritos sobre Jesus. E naquela época, naquele tempo, o único evangelho que tinha sido já confeccionado seria o evangelho de Mateus. Quem foi Mateus, gente? Mateus, ele era um publicano. Era uma pessoa que tinha comprado dos romanos a prerrogativa de cobrar impostos. Ou seja, ele não era uma pessoa benquista entre os judeus. Mas Mateus, ele era uma pessoa que sabia ler, sabia escrever e tinha um senso também de organização.
E quando Jesus o chama, ele mesmo relata no capítulo 9 do evangelho dele, ele passa a acompanhar Jesus e passa também a ir registrando o que Jesus fazia. Ou seja, após a crucificação, de uma certa maneira, pelo menos o esqueleto do evangelho de Mateus já estava pronto. O evangelho de Mateus, ele tem 1070 versículos. Esses 1070 versículos são distribuídos em 28 capítulos. E o objetivo de Mateus, quando ele começa as anotações, transcende, né? É mais do que registrar o que Jesus estava fazendo. Ele queria, acima de tudo, mostrar para os judeus que Jesus era realmente o Messias prometido. Aí nós encontramos no Evangelho de Mateus esses fatos, não é? Ele volta na sua argumentação, ele volta ao Antigo Testamento e fala, tal profeta falou isso, que o Messias ia fazer isso e fazer aquilo. E aí ele vai alinhavando. Aliás, ele começa o evangelho dele tentando mostrar que Jesus era descendente da casa de Davi. Porque os profetas antigos tinham falado isso, que o Messias seria da casa de Davi. E série de outros detalhes. O Evangelho de Mateus, ele é um dos dois, não é? Que fala sobre o nascimento de Jesus. E mais uma vez a gente vê lá que Mateus fala do nascimento de Jesus baseado na figura de José, não é? Outro evangelho, né, que fala sobre o nascimento de Jesus é o evangelho de Lucas, também nos primeiros capítulos. Já Lucas, ele fala do nascimento de Jesus na ótica de Maria, né? Aliás, o evangelho de Lucas ele é primoroso nesse aspecto, Maria. Mas, vamos voltar para Mateus, né, gente? Senão a gente se perde aqui. O evangelho de Mateus, ele tem aí algumas preciosidades, não é? E são registros extremamente confiáveis, por esse detalhe, não é? Mateus, ele escreve sobre a coisa que ele acompanhou, que ele foi testemunha. E logo no capítulo 5, aliás, 5, 6 e 7, existe uma preciosidade no Evangelho de Mateus. É o Sermão da Montanha, gente. O Sermão da Montanha, ele está no capítulo 5, são 48 versículos de Mateus. No capítulo 6, são 34 versículos. E no capítulo 7, são 29 versículos. Se nós somarmos isso, nós encontramos 111. E aí cabe um registro. Registro importante, eu acredito. Quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, existe lá no finalzinho dele, às vezes no começo, dependendo da edição, uma tábua mostrando os capítulos e os versículos que estão inseridos ali naquela obra, feita por Kardec, né, gente? Foi a terceira obra de Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo é o livro aqui no Brasil, depois da Bíblia, o livro mais publicado. E realmente é uma coisa muito, ele é uma obra muito importante. E a importância dele, entre outros fatos, reside que dos 111 versículos do Sermão da Montanha, o Evangelho segundo o Espiritismo tem 109. Ou seja, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele na verdade, ele foi construído em cima do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, católicos, cristãos e não cristãos, eles falam muito sobre a importância dele. Gandhi é um deles, não é? E o Sermão da Montanha também, ele tem coisas assim fantásticas, gente. Se nós não nos preocuparmos em seguir um roteiro, não é? A gente fica só no Sermão da Montanha aqui, nesse estudo do Evangelho. Mas o Sermão da Montanha, ele começa com as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são 9. Elas estão no comecinho do capítulo 5. E são importantíssimas, porque elas gozam de determinadas propriedades.
Primeiro, elas são energizantes, ou seja, o próprio Jesus as utilizou para, quando ele fala o Sermão da Montanha, diante de uma plateia extremamente heterogênea, numa tarde em Cafarnaum, ele usou as bem-aventuranças para fazer com que aquela multidão que o assistia falar tivesse o seu nível espiritual elevado, para poder entender o que seria falado ali. E as bem-aventuranças, elas também constituem, principalmente as 7 primeiras, passos que nós vamos dar aqui nesse planeta. Um outro capítulo que eu gosto muito de chamar a atenção em Mateus, gente, é o capítulo 10º, não é? O capítulo 10º, Jesus, ele retira 12 homens dos seus discípulos, os leva para um local e ensina a eles como deve ser feita a evangelização. 42 versículos. E para quem labuta nessa área de evangelização, esses 42 versículos são essenciais no nosso entendimento. Muita coisa a falar sobre esses 42 versículos aí. Mas vamos dar uma chegadinha em Marcos, né, gente? Porque senão, né, a ideia é mostrar os 4 evangelhos aqui para vocês. O evangelho de Marcos. É um evangelho pequeno. São 652 versículos. Quem fez? Olha, Marcos, ele o fez sim. Mas ele fez também com a ajuda muito preciosa de Pedro. Nós sabemos que Pedro e Marcos acompanhando foram para Roma. E em Roma eles foram levar o evangelho de Jesus, mostrar para os romanos, né, que é o objetivo desse evangelho, é mostrar aos romanos que Jesus tinha existido. O público-alvo do evangelho de Marcos são os romanos. Roma, naquela época, era a cidade que dominava o mundo. E o evangelho de Marcos, a preocupação dele é passar essa informação para os romanos. Eu repito, é um evangelho pobre, eles são 16 capítulos, ele tem apenas 652 versículos e ele é muito considerado pela Igreja Católica, devido aí à presença de Pedro, não é? Passando as experiências dele. E o Evangelho de Marcos, ele tem uma série de informações mostrando a interpretação de Pedro. E tem também muitas informações que falam sobre uma figura muito importante na chegada, na vinda de Jesus, que é João Batista. Vamos dar uma chegadinha agora, gente, no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é um evangelho longo. Ele tem 1140 versículos distribuídos em 24 capítulos. O Evangelho de Lucas é um evangelho que foi feito com a ajuda, digamos assim, de 2 pessoas. Uma delas foi Paulo. O estudo daquela época, estudo da vida de Paulo, com as informações que nós temos, Atos dos Apóstolos, com as informações que nós temos através aí de Paulo e Estevão, a gente entende, compreende, que o evangelho foi feito quando Paulo estava preso, antes de se encetar a última viagem dele para Roma, onde ele é morto. E esse evangelho, ele é feito com as observações de Paulo, e existe também uma outra pessoa que fala aí sobre, que o nosso Lucas pegou para compor o seu registro. Maria, mãe de Jesus. Nós sabemos, é bem claro nos evangelhos, que Jesus, pendurado na cruz, na frente da cruz existiam lá um grupo de mulheres, entre elas a mãe dele, Maria.
e apenas um dos apóstolos, que era o apóstolo João Evangelista. E lá o próprio João nos relata isso. Jesus dá a João Evangelista a missão de cuidar, né, de acompanhar a vida de Maria. E logo após o Pentecostes, a gente vê que João Evangelista, ele sai daquela Jerusalém violenta. A perseguição aos cristãos ficou imensa. E ele tira Maria daquela situação, da própria Judéia, e leva a mãe de Jesus para a cidade de Éfeso. Hoje é Turquia, não é? Essa cidade tem até hoje essa cidade. Em Éfeso, Maria passou algumas décadas e acompanhada por João Evangelista. E nessa permanência de Maria em Éfeso, eis que, por mais de 2 anos, ela conversa com o nosso Lucas e com o próprio Paulo, narrando fatos que somente ela conhecia. E Lucas anota e coloca, principalmente aí nos 3 primeiros capítulos do seu evangelho. Lucas é outro que fala sobre o nascimento de Jesus. E são fatos que só Maria vivenciou, não é? Os fatos inerentes à chegada de João Batista. Maria era prima de Isabel, não é? E houve também muito intercâmbio entre elas, até a famosa visita que Maria faz a Isabel. E existe o fato que mais nos mostra que Maria conversou com Lucas, é o anúncio, né, do anjo Gabriel, que lá em Nazaré estava ela sozinha e quando o anjo, não é, ele vai e anuncia o nascimento de Jesus. E a narração que Lucas nos mostra é tão linda, não é? É tão fidedigna, que a gente vê que a própria Maria passa para ele. O Evangelho de Lucas, gente, quem que é o público-alvo do Evangelho de Lucas? Para quem que ele foi feito? Isso é fácil de respondermos, não é? Porque o nosso Paulo, ele foi encarregado por Jesus para levar o Evangelho para os gentios. Ou seja, o Evangelho de Lucas é um evangelho destinado a nós, os gentios, não é? Com toda a sua beleza, com toda a sua organização, dos 4 evangelhos, o Evangelho de Lucas é o mais bem escrito. E agora nos falta o último evangelho, que é o Evangelho de João. O Evangelho de João é um evangelho com 876 versículos. São 21 capítulos. Foi feito por João. Quando? João já velho, já bem velho, numa ilha, na ilha de Patmos. E o Evangelho de João, eu disse no começo que era um evangelho gnóstico. O Evangelho de João, ele tem um propósito. O propósito dele é mostrar Jesus como o médium de Deus. Ou seja, ele mostra que o Jesus, ele é uma interface, não é? É que uma manifestação de Deus falava por Jesus. Maravilhoso. O Evangelho de João, ele foi escrito para uma humanidade mais amadurecida. A maioria dos estudiosos do Evangelho são categóricos em afirmar que o Evangelho de João é para o 3º milênio. E realmente mesmo, a gente nota aí, não é? Desde o começo desse milênio, uma tendência de todo cristão se voltar para o estudo do Evangelho de João. E realmente, esses 21 capítulos encerram uma gama imensa de ensinamentos e com várias características próprias. Uma delas é uma sequência temporal. João,
João Evangelista, não é? Ele foi praticamente o primeiro a ser chamado por Jesus. No capítulo 1 do Evangelho de João, nós temos o chamamento, não é? De João Evangelista e André, irmão de Pedro, não é? Eles eram discípulos de João Batista e eles estavam lá perto de João Batista. Jesus passa e João Batista fala: eis ali, lá vai o Cordeiro de Deus. E aí os dois jovens, não é? Eles saem e vão até Jesus, seguem Jesus. Jesus volta para eles e pergunta: o que buscais? Eu adoro essa passagem, não é? Eles não respondem, mas a partir daí eles seguem a Jesus. O Evangelho de João também, ele nos mostra fatos somente registrados ali. No nosso tempo aqui, ver se a gente coloca algum aqui para vocês. Primeiro, as bodas de Canaã, no capítulo 2. Só João que fala. É o início da missão de Jesus. No capítulo da frente, nós temos uma conversa, o terceiro, né? Só João fala. A conversa com Nicodemos. Nós espíritas adoramos essa conversa porque é sobre a reencarnação. O capítulo 4, nós encontramos ali outra conversa de Jesus com a samaritana, só João que fala. O capítulo 5, nós temos ali um dos primeiros milagres de Jesus em Jerusalém. Ele cura um paralítico numa piscina. O capítulo 6, meu Deus do céu, o capítulo 6, ele é muito importante no entendimento do próprio Jesus. Ele começa com a primeira multiplicação dos pães, depois tem passagem, em seguida tem uma passagem que realmente eu acho importantíssima, não é? Quando Jesus multiplica os pães e os peixes, as pessoas ficaram entusiasmadas. E Jesus, ele coloca os seus apóstolos num barco, não é? E ele fica junto com aquela multidão que queria fazer de Jesus rei. E depois a noite cai, os apóstolos estão no barco, Jesus está, em tese, ele estaria lá no meio da multidão ainda, mas os apóstolos observam o mar meio tumultuado, um vulto, não é? Era Jesus caminhando sobre as águas sobre ele. E tem essa parte que é muito importante até nos nossos dias, né? João, o evangelista, ele detecta que é Jesus e Pedro duvida. Aí Pedro fala: se for Jesus, deixa que eu vá até aí. Jesus fala: vem, e ele foi. Pedro era corajoso, não é? E caminhando sobre as águas, quando ele se aproxima de Jesus, ele começa a afundar. Aí Jesus segura na mão dele, é simbólico isso, né, gente? Segura na mão dele e diz: ó homem de pouca fé, por que duvidastes? Lindo, 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 não é? E na sequência aí desses ensinamentos, nós vamos aí também várias coisas importantes, não é? O capítulo 8, a mulher adúltera, o capítulo 9, a cura do cego de nascença, e vai por aí. Mas é importante nós registrarmos aqui que o capítulo 13, 14, 15, 16, 17 de João, muito importante, gente, é a Santa Ceia. E podem ter certeza, viu? Os ensinamentos contidos naqueles 5 capítulos vão ser objeto do nosso estudo durante uma boa parte da eternidade. Tem muita coisa ali que exige maturação, muito ensinamento que exige vivenciar para chegar em campos superiores, mas realmente é importantíssimo. E o Evangelho de João, realmente, ele tem uma importância, digamos, maior em relação aos outros, por uma série de fatos. Minhas irmãs, meus irmãos, aonde que se encontra essa vibração, essa energia do Evangelho? Eu queria aqui encerrar esse nosso pequeníssimo estudo sobre o assunto tão vasto, tocando nesse assunto. As leis de Deus, nós as conhecemos muito pouco. Nós somos realmente ainda na gradação evolutiva
nós somos pessoas, e todos nós, né, aprendizes e ainda num patamar muito pequeno. Nós não conhecemos as leis de Deus. A gente vislumbra algumas. Uma delas reside no fato que quando uma criatura quer ajudar outra, mais difícil, e ele não consegue, ele argumenta, ele procura, ele fala e a pessoa não escuta. Isso é muito apropriado nas nossas famílias. A gente quer ajudar alguém e não consegue. Aí existe aí uma possibilidade. Um sacrifício que você faz em relação àquela pessoa. Que sacrifício? Discussões que haviam, quando surgem, você se cala, mesmo sabendo que você tem razão. É um sacrifício. Sacrifício, aí você está sacrificando o seu orgulho, não é? A sua vaidade e outras coisas. E quando esse sacrifício ele é feito, olha, essa é a lei de Deus. Da parte de Deus mais profunda, que a gente não tem nem como falar. Tem uma forma poética para essa visão de Deus mais profunda. A luz incriada. E você fez esse sacrifício, você traz dessa fonte da luz incriada energias, vibrações que incidem sobre a pessoa pela qual o sacrifício foi feito, inundando-a, ajudando-a a compreender. Minhas irmãs, meus irmãos, foi o que Jesus fez por nós. Esse ser que há 4 bilhões e 700 milhões de anos atrás já era perfeito, veio fisicamente entre nós. Que sacrifício que ele fez. Ou seja, ele carregou essas energias, essas vibrações. E ela nos envolve o próprio planeta, fazendo com que nós tenhamos maiores condições de compreender os caminhos, o que nós fizemos, o nosso afastamento do nosso Pai e do nosso Criador. Aí está as energias, as vibrações do Evangelho. Sacrifício de Jesus para estar entre nós. Eu agradeço a vocês, a paciência comigo. O assunto é muito interessante, mas poderia ser dito por uma pessoa mais balizada, nós, aprendizes que somos do assunto. Agradeço a vocês. 2021 está chegando e lembremos aí do fato que eu fiz questão de narrar de Pedro, não é, gente? De Pedro. Não duvidemos que o Mestre está no comando das coisas, não é? Lembremos de Pedro, né? Jesus para ele, homem de pouca fé, por que duvidaste? Não vamos duvidar, não é? Não vamos duvidar. Deus, Jesus, não é? O seu Filho maior, estão no comando. Louvado seja Ele, o nosso Criador.